Vamos falar sobre conjuntos de números. Os conjuntos de números podem ser variadíssimos, dependendo da aplicação ou do tipo de exercício que estamos a resolver, mas há alguns conjuntos que são tão usados que eles têm uma letra especial para os designar. Por exemplo, o conjunto dos números naturais designa-se por um n com uma barra de lado, né? Enfim, em vez de chamarmos isto a uma letra mais correta, é chamar-lhe um símbolo, e ele corresponde ao conjunto dos números positivos inteiros 1, 2, 3, etc. No etc pomos aqui reticências, 3 pontos, que significa que agora continuaríamos pelo conjunto dos números inteiros fora. Quando queremos incluir o zero, costuma-se escrever n e aqui um subíndice 0 e o conjunto passa a ser este assim. Se quisermos dizer que, por exemplo, o elemento 2 pertence ao conjunto n, matematicamente escrevemos 2 pertence a n. Este símbolo lê-se pertence. Se quisermos dizer que 0.5 não pertence a n, escrevemos 0.5, pomos o pertence e depois, cortado, não pertence a n. O conjunto dos números inteiros designa-se pela letra z e ele é constituído pelos números negativos. Portanto, eu venho aqui da esquerda agora. Como sabes, é hábito que à esquerda do zero se considerem os números com sinal menos e à direita com sinal mais. Portanto, tem os números com sinal menos inteiros, tem o zero, que é um número sem sinal, é um separador, neste caso entre os números com sinal mais e menos, e depois tem os restantes números positivos. Portanto, pode-se aqui ver que o conjunto Z é um conjunto maior que o N, e para exprimir isto mesmo, costuma-se escrever assim: Z, que é um Z com uma barra aqui, contém uma espécie de C, de C ao contrário, alongado, conjunto N. Isto lê-se Z, contém N. E também se escreve N, está contido, que é este símbolo posto agora ao contrário. Isto aqui também se lê N, está contido, ou é parte, está contido em Z. Quando queremos designar apenas o conjunto dos números inteiros positivos, pomos ou n, ou então um z, e aqui com um mais em cima. Se quisermos considerar o conjunto dos números positivos contendo zero, pomos um n0, mas também podemos pôr um z mais 0. Se quisermos considerar o conjunto dos números inteiros negativos, pomos um z menos, o conjunto dos números inteiros negativos, incluindo 0, z menos 0, etc. Depois temos o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é o conjunto de todas as frações, por exemplo, 23 sextos, ou menos 5 terços, etc. E costuma-se representar pela letra Q, um Q com uma barra aqui deste lado, e define-se assim: é o conjunto de todos os números desta forma, portanto, frações, como podes ver, com A e B pertencentes a Z e B diferente de 0. O B não pode ser 0 porque nós não podemos dividir um número por 0. Por exemplo, isto não é um número, não tem sentido. Como podes facilmente ver, o conjunto dos números racionais contém o conjunto Z, porque, por exemplo, se eu pegar no número menos 2, eu posso representá-lo, por exemplo, como menos 4 meios, ou como menos 2 sobre 1. Portanto, são elementos pertencentes ao conjunto Q, tem esta forma. Se eu pegar num número positivo qualquer, por exemplo, 8, eu posso representá-lo como, por exemplo, 8 sobre 1 ou 16 meios. Portanto, tenho infinitas formas de representar um número 8. E se pensar no próprio 0, 0 é 0 sobre 4, por exemplo. Recorda que isto representa a divisão exata de 0 por 4, que é 0. De maneira análoga
ao conjunto Z. Quando nós queremos representar o conjunto dos números racionais positivos, pomos um Q+. Temos aqui as frações positivas, todas elas. Quando queremos representar o conjunto dos números racionais positivos contendo zero, temos esta notação, são todos estes números, etc. Quando queremos representar os números racionais negativos, pomos assim, e os números racionais negativos, incluindo o zero, escrevemos assim. Os números racionais representados na notação decimal correspondem a notações com a dízima finita ou infinita periódica. Isto é, por exemplo, se eu tiver 5 meios, isto representa a divisão exata de 5 por 2, que dá 2,5. Podes ver que temos aqui uma dízima. A dízima é a parte à direita do ponto, que acaba, portanto é uma dízima finita. No caso de, por exemplo, teres 1/3, se fizeres esta conta, vais ver que tens 0.333, etc. Repete-se sucessivamente o dígito 3 e, portanto, temos aqui uma dízima que é infinita, nunca acaba, para este lado, e que é periódica porque ela procede, repetindo neste caso, o mesmo bloco, o mesmo dígito 3. Como exercício, podes tentar ver qual é o número racional A sobre B, que é igual a este número, em que a dízima repete sucessivamente 311. Então, pelo que vimos até agora, o conjunto N está contido no conjunto Z, que por sua vez está contido no conjunto Q. Portanto, até agora vimos que o conjunto Q é o maior deles, depois dentro dele está o conjunto Z, aqui, e depois ainda dentro dele está o conjunto N. Acontece que o conjunto dos números racionais Q não contém todos os números que nós usamos em termos práticos. Por exemplo, o número raiz de 2, o número π, o número e, são números que têm uma dízima infinita não periódica. Dízima infinita não periódica. Que quer dizer isto? Quer dizer que, por exemplo, o π é igual, em notação decimal, a 3.14159 e depois continua sempre. E não é possível escrever a dízima deste número repetindo nenhum bloco de dígitos. Não há nenhum período, nenhum bloco de dígitos cuja justaposição a partir de um certo ponto, por exemplo, a partir deste ou do outro, mais distante do ponto, forma o número π. E, portanto, nós chamamos a estes números irracionais. A propósito, a palavra racional, neste contexto da aritmética, significa um número que procede por uma razão. Razão significa divisão. Por exemplo, 8/3 é a razão de 8 por 3. A razão de 8 por 3 significa a divisão de 8 por 3. Portanto, quando se diz que o número é irracional, está-se a querer dizer que não é racional e, portanto, que não pode ser escrito como uma fração. O conjunto de números reais designa-se pela letra R, um R com uma barra, e é igual ao conjunto Q reunido, isto é, reunião, é um operador que se usa quando estamos a juntar conjuntos, reunido com os números irracionais. Os números irracionais não têm uma letra própria para os designar. E, portanto, podes ver que temos N contido em Z, contido em Q, contido em R. Portanto, o conjunto R é o maior de todos. Depois dentro dele está o conjunto Q. Depois dentro dele está o conjunto Z. E finalmente dentro de Z está N.